Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical, este programa que tem abençoado tantas vidas ao longo destes anos e hoje, mais uma vez, por graça e bondade do Senhor, nós estamos aqui entrando na sua tela, você que está pela TV Kairos, canal 7.1, você que está pela internet, pelo YouTube, Deus abençoe você. Você que está pela internet, aproveite e compartilhe o link do programa para que outras pessoas sejam abençoadas, alcançadas. Você também pode compartilhar, além de compartilhar, aliás, curtir, se inscrever aí no canal da TV, tá bom? Para que outras pessoas possam entender e alcançar, serem alcançados pela palavra do Senhor. Hoje nós iremos estudar a lição de número 9 com o tema O Batismo, a primeira ordenança da igreja. Nós iremos em uma lição subsequente estudar a segunda ordenança, mas hoje fique conosco porque nós iremos tratar deste assunto tão importante que é o batismo nas águas. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo de número 28, versículo 19. Verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos também aos objetivos da lição de hoje, que em primeiro lugar é pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Em segundo lugar, nós iremos explicar nesta lição o símbolo e o propósito do batismo. E depois, em terceiro lugar, neste programa, nós iremos esclarecer a fórmula e o método do batismo. Que bênção, que maravilha! No primeiro tópico, nós iremos estudar os pressupostos doutrinários do batismo. No primeiro subtópico, o batismo é visto como sacramento, a origem de um erro. Portanto, aqui nós temos o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto, o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. E depois nós iremos aprender o terceiro pressuposto, que é o batismo deve ser administrado aos adultos. Muito bem, que bênção, que maravilha. Assim nós iremos hoje estudar este tema tão importante e que é praticado pela Igreja do Senhor, pela Igreja cristã, desde os primórdios, desde o seu nascedouro.
Neste tema, nós iremos aprender sobre esses pressupostos que norteiam a doutrina ortodoxa, especialmente a nossa, pentecostal, quanto a este tema. Você já certamente se perguntou por que nós não batizamos crianças e por que a fórmula do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique conosco, porque nós iremos aprender sobre estes e muitos outros conceitos desta lição maravilhosa. E está comigo aqui para comentar esta lição o pastor Elias Gomes e também o pastor Lucileno Cavalcante, que são nossos companheiros aqui, sempre estão cooperando conosco nesta obra maravilhosa. Pastor Lucileno Cavalcante, para o Senhor Jesus, um tema hoje muito interessante, muito bom de se discutir e uma lição muito bem escrita também, pastor Leno. Com certeza, a paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias e a todos os nossos irmãos que acompanham o programa. Essa lição, ela traz, resgata, né, princípios básicos a respeito da prática da igreja e dessa importante ordenança do Senhor que a própria lição apresenta, né, e a palavra de Deus nos ensina como sendo a primeira das ordenanças da igreja para batizar, né? E nesse sentido nós vamos estudar a respeito do significado desse ato tão glorioso para a igreja do Senhor. Muito bem. Pastor Elias Gomes, a paz do Senhor Jesus. Ao longo da história da igreja, pastor Elias, houve pelo menos 2 desvios, né, em relação a este tema especificamente. Né? Nós temos um desvio quanto ao propósito e um desvio quanto à fórmula do batismo. E essa lição é um resgate para que também nós possamos aí reafirmar o nosso pensamento pentecostal. Muito bom, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Leno, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. É uma lição, como o senhor já disse, muito bem escrita e super esclarecedora com relação a essa doutrina que está dentro da doutrina da igreja, né? Nós sabemos que ao longo desse trimestre estamos estudando a eclesiologia, uma doutrina super importante, e sabemos que dentro da eclesiologia tem outras doutrinas. E esta doutrina do batismo, pastor Epaminondas, por assim dizer, é uma das mais importantes porque tem a ver com uma ordenança de caráter contínuo vivida para a igreja. Digamos que é uma ordenança prática que tem uma correspondência absolutamente bíblico-doutrinária. E é um momento oportuno para que nossos irmãos entendam claramente o que a Bíblia fala, qual é a nossa linha interpretativa quanto ao batismo. Nós, na condição de assembleianos, né, pertencente à Assembleia de Deus, nós sabemos que essa lição está absolutamente consubstanciada aqui, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Portanto, eu acho que é um momento ímpar, é um momento singular, para nós voltarmos, né, à doutrina quanto ao trilho, uma vez que ao longo do tempo, por muitas igrejas, houve um certo desvio quanto ao propósito, quanto à forma, mas esta lição ela vem para justamente deixar isso muito claro e nos orientar como nós devemos fazer. Muito bem. Pastor Leno, então vamos iniciar com o primeiro tópico, onde o assunto é os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Um pressuposto é aquilo que nós temos antecipadamente, né, enquanto um conjunto de ideias, enfim. Então, os nossos pressupostos, eles são, evidentemente, bíblicos. E a leitura que se tem sobre esse tema deve advir exatamente da Escritura. O que a Escritura diz sobre esta temática? E o primeiro pressuposto que o pastor José Gonçalves nos apresenta, pastor Leno, é que o batismo visto como um sacramento é um erro. E aí ele traz a origem desse erro. Vamos comentar sobre este primeiro subtópico? Sim, pastor Epaminondas. O autor, ele, antes de trazer, de explicitar a doutrina do batismo, ele apresenta de início, né, esse erro de interpretação a respeito do que é o batismo nas águas, né? E aqui na lição ele vai nos trazer que esse erro de ver ou de entender o batismo como um sacramento é equivocado, porque vai levar
invariavelmente a outros erros, né? Então, o que é um sacramento e por que nós não cremos que seja um sacramento? O autor ele coloca aqui que a palavra sacramento vem do latim sacramento e significa um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Ou seja, é o entendimento de que o ato do batismo ele confere algo, digamos, sobrenatural ou especial àquele que participa do batismo nas águas, aquele que é batizado. E esse algo especial ou mágico seria uma graça divina para que se completasse a obra salvífica, ou seja, a salvação iria depender do batismo, né? A pessoa que está sendo batizada, naquele momento, ele está recebendo de Deus algo como se fosse complementar a obra da salvação. E, como nós vamos aprender, não é nesse sentido que o Senhor ele ordena que os discípulos, os crentes, os cristãos sejam batizados. Muito bem. E aí, pastor Elias Gomes, Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona, é um dos pais da igreja ali, foi o responsável, né, por introduzir essa ideia de que o sacramento conferido aos discípulos os colocam na condição de salvos. Portanto, condicionando a salvação, não é, pastor Leno? Pelo ato do batismo. Mas nós vemos aqui, pastor Elias, que o segundo pressuposto, né, bíblico do batismo é que o sacramento, né, ele não salva e que, portanto, nós não temos o sacramento, a nossa igreja, né, como sendo a nossa prática, né, mas a ordenança de Cristo. E aí, gostaria que nesse segundo subtópico aqui, houvesse essa diferenciação, né, que é feita pelo autor, sacramento e ordenança. Muito bem, pastor Epaminondas, nós vemos que a Bíblia ela fala de batismos, né? Nós entendemos e quando nós ministramos lá no nosso Instituto Teológico e por aí afora, nos seminários, nós falamos de batismos. A Bíblia ela trata de mais de um batismo. E é claro, evidentemente, que nós estamos falando do batismo em águas. A palavra batismo, quem sabe, apesar de ela ter sido conceituada aqui no terceiro subtópico do terceiro tópico da nossa lição de hoje, todavia nós estaremos retornando aqui, ela diz assim, a palavra grega batismo possui o sentido de mergulhar, submergir, né? Ou imergir, que é colocar dentro. Nós vemos que o antônimo de imergir só muda a primeira letra, que é emergir, que é sair, que é tirar para fora. No contexto espiritual, todo aquele que aceita Jesus, que manifesta uma fé, correspondendo positivamente ao chamado de Cristo para a salvação, ele é inserido no corpo de Cristo. Ele agora faz parte, ele se torna integrante desse organismo vivo que nós já tratamos aqui em outras lições da igreja, enquanto um conjunto de membros. E isso, é claro, acontece no mundo invisível, no mundo espiritual, numa esfera absolutamente está fora do alcance dos nossos olhos físico, propriamente. Mas, à luz da palavra de Deus, nós entendemos que isso acontece. Então, esse é o batismo espiritual. Mas o Senhor, Ele quer que nós entendamos isso de uma forma simbólica, no mundo visível, no mundo mais acessível. Além do mais, Ele quer que nós sejamos testemunhas dEle aqui na Terra. Então, tudo isso que acontece no mundo espiritual, quando alguém é inserido no corpo de Cristo, o Senhor quer que haja uma representação, um símbolo aqui no mundo visível, para que outras pessoas passem a ser comovidas por aquele fenômeno, por assim dizer, que já aconteceu no mundo espiritual com a pessoa. Aí, o que é que acontece? Nós vamos para cá entender, à luz da palavra de Deus, que o batismo em águas é apenas uma ordenança simbólica que acompanha esse efeito doutrinário que acontece no mundo espiritual. Mas ele em si,
desacompanhado de arrependimento, desacompanhado de uma fé salvífica, é apenas um mergulho, é apenas um ato. Então, nós vemos que ele é bíblico, ele é uma ordenança, é espiritual, por ser de providência divina. Todavia, nós não devemos cair nem num extremo, nem em outro. Qual o extremo? Um extremo de querer super espiritualizar ou espiritualizar em demasia a questão do batismo, ao ponto de chamá-lo de sacramento, que é o que nós estamos evidenciando aqui nesta oportunidade, e atribuir ao batismo em água poderes sobrenaturais, como já falou o pastor Leno, e dizer que ele é um transmissor da graça, que ele é um possibilitador de salvação àquele que é batizado, independentemente do credo, independentemente de quem efetuou o batismo. E isso não é uma verdade. Esse é um extremo perigoso. O outro extremo perigoso, pastor Epaminondas, pastor Leno, que nós devemos evidenciar também aqui, é a banalização do batismo em águas, ao ponto de tornar como algo sem crédito da nossa parte e tratar como se não fosse uma ordenança bíblica, uma ordenança vivida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que se submeteu a isso. Então, nós sabemos que há uma linha de equilíbrio pela qual nós devemos trilhar quanto a isso e entendermos nessa oportunidade que nós, na condição de assembleianos, clássico por assim dizer, nós acreditamos no batismo em águas como uma ordenança bíblica que acompanha um fenômeno doutrinário, propriamente espiritual, e não um sacramento com poderes de salvação. Maravilha. E aí, pastor Leno, o terceiro pressuposto bíblico para o batismo apresentado pelo comentarista é de que o batismo deve ser administrado aos adultos. Aí a gente retoma a sua fala inicial, o erro de Agostinho, né? Um erro que levou, logicamente, a um outro erro. Ele concebia a ideia de que, do pecado original, que está correta a ideia, né? Mas ele entendia que o batismo era um sacramento. Logo, se o batismo era um sacramento, as crianças necessariamente precisavam serem batizadas. Para quê? Para que a salvação a elas fossem também conferidas, porque ele entendia que era um sacramento. E aí, pastor Leno, nós vemos que o pressuposto bíblico é de que o batismo é exatamente administrado aos adultos e não às crianças. E o comentarista traz as razões do porquê nós não batizamos crianças, não é, pastor Leno? Sim, é verdade, pastor. Nós, como bem colocou o pastor Elias, nós como assembleianos, nós cremos na palavra de Deus e a palavra de Deus, ela nos, como nós vamos ver nos tópicos seguintes, nos apresenta, né, em que consiste o batismo, nos critérios a respeito do batismo nas águas. E as crianças, elas não se enquadram nesse perfil que a Bíblia apresenta, porque há necessidade de uma expressão da sua fé, de um entendimento da sua fé, para que o candidato ao batismo possa receber esse batismo nas águas. Inclusive, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 41, diz que de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, aqueles que foram batizados, eles primeiro receberam a palavra, entenderam a palavra, compreenderam a palavra e creram na palavra. E as crianças ainda não têm essa capacidade. A respeito, sempre é perguntado a gente, como pastor, qual seria a idade? E aí se estabelece geralmente um critério etário, né, a respeito de uma idade limite para que haja o batismo. Mas o principal, na verdade, é a maturidade, é o critério da maturidade, porque muitos alcançam uma determinada idade, mas ainda não têm uma maturidade, uma compreensão, né, espiritual daquilo que é a sua fé. Então, realmente, como é apresentado aqui, o batismo nas águas, ele é destinado àqueles que têm essa compreensão da verdade. Muito bem. O texto de Atos dos Apóstolos, lá em
no capítulo 16, diz que os que creram foram batizados, né? Muito bem, o pastor Leno colocou assim de forma bem cirúrgica. Uma criança, ela não tem essa, né, pastor Leno, essa capacidade de exercer a sua fé, capacidade de discernimento do que é certo, do que é errado. A idade do juízo que nós chamamos ainda não lhe alcançou. E aí tem um texto de Mateus capítulo 19, versículo de número 14, que alguém pode estar se perguntando, e quanto às crianças? Né? Primeiro, nós não conferimos ao batismo esse poder sobrenatural de salvação, conforme muito bem já foi dito. Né? As crianças, olha só o que Jesus diz em Mateus 19 e o versículo de número 14. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Evidentemente, pastor Leno, pastor Elias, quando esta criança adquirir, não é, a idade do juízo, aí sim, ela estará apta, em primeiro lugar, a crer, não é? Exercitar a fé, se arrepender, porque lá no batismo de João, pastor Elias, uma das condições para o João Batista batizar era o arrependimento. E uma criança, né, ela tem essa capacidade cognitiva de entender. Pois é, essa relação, pastor, inclusive, quando se fala ou se considera o batismo como um sacramento, o batismo em águas, voltado para as crianças, imagine uma criança que foi batizada em águas, enquanto criança não lembra de nada, não sabe o que aconteceu, quando ela tomar ou alcançar o nível de maturidade a qual o pastor Leno já fez ênfase aqui, imagine o nível de frustração, porque na mente dela tenha sido empregado de que ela teve os pecados delas, inclusive os originais, purificados, e que agora ela está numa condição absolutamente contrária àquilo que se imaginava. Então, por isso é que o batismo não convém, né, a crianças, inclusive, porque ela não tem essa capacidade de discernir entre o certo e o errado, não tem a razão necessária para tomar um posicionamento daquilo que quer, nem manifestar o credo que se faz necessário como um pré-requisito para passar-se pelo batismo. E aí, pastor Leno, o pastor José Gonçalves, no livro de apoio, eu recomendo que os professores examinem o livro de apoio, porque aqui ele faz um resgate histórico, né, podemos dizer, dessa volta ao batismo bíblico. Porque, apesar da reforma ter, né, nos desvencilhado da religião oficial daquela época, mas os reformadores, eles abraçaram o agostinianismo, né? Lutero, Zwinglio, Calvino, o próprio Armínio, eles eram pedobatistas, e eles recepcionaram essa prática por conta de Santo Agostinho, né? Mas vejam, um grupo de irmãos, né, os chamados anabatistas, ana significa novamente e batista vem de batismo, ou seja, batizar novamente. Eles foram os primeiros, em 1525, a realizarem batismos de adultos. Inclusive houve um grande movimento de perseguição contra esses irmãos. E vejam que eles trouxeram e eles resgataram essa fé bíblica no batismo, pastor Leno, de não batizar crianças, mas batizar adultos. Que era praticado na igreja primitiva, né? Exatamente. E lá no tempo resgate de Jesus. Exatamente. Exato. E aí, o pastor José Gonçalves, ele coloca aqui, pastor Leno, pelo menos 3 razões porque nós não batizamos crianças, na página 103. Ele diz assim, em primeiro lugar, não há justificativa bíblica para a prática do batismo infantil. Em segundo lugar, não havia um único relato no Novo Testamento mostrando a prática do batismo infantil. E em terceiro lugar, se o batismo era um sinal de iniciação, isto é, o recebimento do Espírito, início da fé e início de uma nova vida, como defendia Zwinglio, um reformador, ele deveria ser imediatamente suspenso, já que nenhum desses requisitos é cumprido numa criança, pastor Leno. É verdade, e esses critérios eles ficam bem claros aí, né, no nosso livro de apoio. Eu queria só retornar ali ao texto que o pastor Epaminondas leu, de Mateus 19, 14, que Jesus declara, deixem vir a mim,
né? Então, se nós, naturalmente, a criança, pela sua pureza, né? pela seu modo de ser ainda puro, naturalmente, ele vai buscar a Deus. O que cabe a nós, realmente, e aí vem esse trabalho da igreja com as crianças, que é essencial, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, de conduzir, né, a criança, e aí vem a responsabilidade dos pais também, conduzir as crianças no caminho que devem andar. E a Bíblia e a nossa prática em relação às crianças é de apresentar a criança ao Senhor. Isso está baseado também na palavra de Deus, é uma prática baseada na Bíblia, quando o próprio Jesus ele foi levado ao templo e apresentado ao Senhor, conforme Lucas capítulo 2, versículo 22 a seguir. Então, nós com as crianças elas são preparadas para conhecer a Deus e receber ao Senhor Jesus como Salvador. Que maravilha! Nós vamos no próximo bloco estudar sobre o símbolo e o propósito do batismo, um assunto muito importante para que você possa aí agregar conhecimento. Portanto, você permanece conosco, porque daqui a pouquinho voltaremos para tratar desta matéria tão maravilhosa. Até já! Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Você que está chegando agora, nós já apresentamos o primeiro tópico da lição, onde falamos sobre os pressupostos bíblicos do batismo, não é? E agora nós iremos estudar sobre o propósito e o símbolo do batismo. Acompanhe na tela aí os subtópicos que nós iremos estudar. Em primeiro lugar, o símbolo do batismo, identificação com Cristo. Em segundo lugar, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. E o terceiro propósito do batismo é que não há espaço para indecisão, onde nós iremos analisar aqui estes três subtópicos. Pastor Elias Gomes, o primeiro aqui é sobre o símbolo do batismo, identificação com Cristo, não é? O batismo é isso, pastor Elias. Nós estamos aqui estudando desde o primeiro tópico da lição, no bloco anterior, né, sobre esta simbologia que o batismo não é um sacramento, que o batismo é uma ordenança. E por ser uma ordenança para nós, ele tem uma carga simbólica muito maravilhosa. E aí aquilo que a gente falava, não é? Os dois extremos aqui, eles são completamente evitados, não é, pastor Elias? Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vimos que ele tem um poder simbólico absolutamente poderoso e é justamente para isso que o Senhor designou a prática doutrinária, né, do batismo em água. Nós sabemos que tanto a ordenança do ato da Santa Ceia, que será estudado na próxima lição, quanto essa que são que é a ordenança do batismo, são as duas ordenanças deixadas para a igreja a partir do próprio Senhor, e elas são correspondência, claro, de doutrinas absolutamente bíblicas. E nós vemos que isso aqui é um símbolo, porque um símbolo, ele não é a essência propriamente de algo, ele aponta, ele indica. Quando a gente estuda a língua portuguesa lá no primeiro ano do ensino médio, pastor Epaminondas, pastor Leno, todos vocês sabem, a gente estuda assim sobre significante e significado, né? O significante é um elemento que tem a ver com o significado, mas ele não é o significado em si, ele não é a essência, ele não é aquilo propriamente dito, aqui se faz referência. Ele apenas é um apontador, ele está indicando, ele é um indicador. Então, o símbolo aqui do batismo aponta para o que já aconteceu no mundo espiritual. E necessariamente, isso aqui acontece quando a pessoa, na sua conduta,
ela tem uma convicção, no seu interior também ela tem uma convicção, e ela se parece com Cristo, ela tem afinidade com o reino de Deus, ela se identifica com o corpo. É como fosse, pastor Epaminondas, pastor Leno, imagine que alguém receba um membro, e esse membro ele se dá bem no corpo, para onde ele foi. E quando se dá bem, ele não se vê mais como um elemento estranho. Não, ele se identifica. Quando ele se identifica, ele se adapta ali perfeitamente e ele vai ser muito relevante para o andar daquele corpo, para a vida daquele corpo. Da mesma forma, todo aquele que é batizado, o batismo não é para salvar, mas é para os salvos. Não é para que alguém passe a crer, é para aqueles que já creem em Cristo Jesus. É para aqueles que já se identificam com o reino de Deus, com a igreja do Senhor e com o seu cabeça, que é Cristo. Então, nós vemos aqui que, de alguma forma, quando a pessoa é imergida ali nas águas, é um símbolo de morte. A pessoa está morrendo. Para que ela passe a se identificar com Cristo, é necessário que ela passe pela morte e pela ressurreição. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, a pessoa também que vai se identificar com Cristo, ela vai andar lado a lado nesse aspecto, se identificando. Ela vai morrer e vai ressurgir. Morrer para o mundo, morrer para o seu eu, morrer para as propostas mundanas e etc. E vai renascer agora, porém para Cristo, vai viver para Deus. É exatamente isso que Colossenses capítulo 2, pastor Epaminondas, verso 12, se o senhor me permitir ler. Colossenses capítulo 2, verso 12, nos diz o seguinte. Colossenses, carta que Paulo escreveu aos irmãos em Colossos, capítulo 2, verso 12, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o crente, quando ele é envolvido no batismo de forma legítima, digamos que orientadamente, à luz da palavra de Deus, ele sabe o que está acontecendo ali, porque ele foi previamente orientado à luz da doutrina bíblica. Ele sabe que ele não está passando por um mergulho, não está passando por um rito qualquer, ele está passando por um símbolo ali que está cumprindo uma ordenança bíblica e, ao mesmo tempo, ele está morrendo para o mundo e está nascendo uma nova pessoa. Eu só gostaria de ler, pastor Epaminondas, o verso 10 e o 11 de Romanos, capítulo de número 6, que inclusive são os dois últimos versículos da nossa leitura bíblica em classe. Diz assim: pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero só finalizar dizendo o seguinte, pastor Epaminondas, pastor Leno: batismo em águas é apenas para pessoas que verdadeiramente são regeneradas, convertidas, que verdadeiramente são convertidas, conforme o Senhor falou para Nicodemos lá em João, Evangelho, capítulo 3. Pessoas que nasceram de novo no mundo espiritual e elas apresentam um testemunho digno de ser correspondido com a prática do batismo em águas. Agora, pastor Elias, ainda dentro desse tema do símbolo, as águas, né? Algumas pessoas, pastor Leno, equivocadamente ou por uma crendice, ainda acreditam que as águas, elas têm ali poderes, né, purificadores. Mas veja, o Romanos capítulo 6, versículo 4, que é a leitura bíblica em classe, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, as águas ali, pastor Leno, tem uma simbologia de uma sepultura. Assim como Cristo foi depositado na sua sepultura, ou na sepultura de José de Arimateia. E ao terceiro dia ele ressurgiu, ele emergiu, ele saiu da sepultura. Aí Paulo diz assim: fomos sepultados com ele pelo batismo. As águas ali, portanto, pastor Leno, elas simbolizam essa transição, não é? De uma vida velha para o ressurgimento, para uma vida com Cristo, pastor Leno Cavalcante, e aí já emenda falando sobre o testemunho público da fé cristã.
É linda essa simbologia que o autor apresenta e foi muito bem explicitada aqui pelo pastor Elias, essa simbologia do batismo, né, que não é de purificação, mas é sim, como bem colocou o pastor Elias, como uma morte, sepultamento e ressurreição de uma nova vida. É por isso que o apóstolo Paulo, até no capítulo 6 aqui de Romanos, o apóstolo Paulo ele convoca, né? Por isso andemos também em novidade de vida, uma nova criatura. E assim, com o entendimento de algumas pessoas que às vezes pensam assim, não, o batismo só pode ser realizado em rio ou em água corrente. Não, né? Porque eles têm a ideia de que em água corrente as águas passam pelo batizando e lavam e purificam, e não é este o sentido que a palavra de Deus nos apresenta do batismo, mas sim de uma sepultura realmente, mas assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos. E nesse terceiro subtópico, é interessante também, melhor, nesse segundo subtópico, é interessante também essa convicção dessa pessoa que desce as águas do batismo, né? Essa pessoa ela tem que, ao ter essa certeza de que ele realmente passou pelo novo nascimento, é uma nova criatura, como bem colocou o pastor Elias, é alguém convertido. E isso era assim, muito relevante na época da igreja primitiva, porque naquela época os cristãos eles eram perseguidos. Os cristãos eles haviam uma série de perseguições e ciladas para prender os cristãos. E o cristão convertido, ao ele assumir isso, ele estava assumindo até riscos para a sua vida, né? Mas ele aceitava pela sua convicção de fé. É por isso que muitos foram levados até as arenas, foram até mortos, né? Mas não abriam mão da sua fé. E o batismo, ele é essa expressão dessa convicção e desse testemunho público de que essa pessoa realmente agora não é mais aquela, mas agora é uma nova vida em Cristo Jesus. E esse anúncio, essa proclamação é de algo que já aconteceu, como o pastor Elias colocou. É de algo pretérito ao ato do batismo. Então, assim, é de algo anterior, ou seja, quando alguém vai para o batismo, ele não vai para se converter ou para se purificar, mas ele já vai como alguém já convertido, lavado, remido pelo sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Então, e de forma consciente, ele dá esse testemunho de fé. E aí, pastor Leno, pastor Elias, fica muito claro, assim, até como resumo deste segundo subtópico aqui, que eu acho muito interessante. O pastor que cuida de ovelhas, o líder espiritual, ele, antes de administrar o batismo, ele deve conversar com o candidato, deve se reunir com eles, não é, pastor Leno, para perceber e ter ali uma visão se aquele candidato tem convicção de fé ou não, né? Se os frutos já estão ali começando a brotar, se de fato aquilo que o pastor Elias colocou, convertido, porque do contrário, quem se candidata ao batismo, conforme o pastor Leno muito bem colocou, deve estar com essa plena convicção, não é, pastor Leno? Indecisos, pastor Elias Gomes, indeciso pode se batizar nas águas, pastor Elias? Pois é, pastor Epaminondas, não há espaço para os indecisos, né? Os neutros. Os neutros, aqueles que ainda não são movidos por essa convicção, por essa consciência propriamente firmada na fé. Nós vemos que o Senhor, Ele é um Deus absolutamente decidido, definido. Em tudo que Ele procede, Ele é muito bem decidido. Nós vemos que o próprio Senhor diz assim: quem não é por nós, é contra nós. Quem está comigo e não ajunta, espalha. Ou é sim, sim, ou não, não.
ou alguém vai para o céu ou para o inferno. Não tem meio crente, não tem meio salvo. Alguém disse assim que um meio salvo é um perdido por inteiro. Né? Então nós devemos tomar cuidado e deixar muito claro na mente das pessoas que a pessoa que se candidata ao batismo, ele não deve deixar espaço para dúvida, ele deve estar absolutamente convicto da fé que ele abraçou e ele deve também ter esse entendimento, o entendimento para não ser, digamos que, violentado por uma ideia também errônea quanto ao batismo, de entender, porque muitas das vezes há líderes por aí que, por falta talvez de entendimento, pregam e ensinam o batismo como fosse uma condição para que nunca mais a pessoa estivesse na possibilidade de errar, de pecar, e não é isso. Todos nós, em todo o tempo, enquanto estivermos aqui, estamos num processo de mudança. É claro que o ideal e o propósito divino é que o homem não peque. Aquilo que João falou na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1, filhinho, eu vos escrevi para que não pequeis, todavia, se pecares, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, há pessoas que há muito tempo estão na igreja, foram já orientadas, mas tem esse estigma elevado com relação ao batismo. Isso é muito preocupante. É claro que há outros que estão na igreja, são conscientes, já foram devidamente orientados e ensinados à luz da Bíblia e não aderem à proposta do batismo, porque de fato ainda não estão convertidos. Eu até, pastor Epaminondas, assim, a grosso modo, alguém diz assim que tem os convertidos, mas tem aqueles que estão apenas convencidos. Eles se autoconvencem, mas eles não estão moldados, transformados. Isso é muito perigoso. Há também esses aí que estão apenas convencidos, mas eles têm certeza de que eles ainda não nasceram de novo, apesar de estarem na igreja enquanto organização, mas ainda não integram a igreja enquanto organismo vivo. Muito bem. Pastor Leno, para a gente concluir este segundo bloco do programa, duas coisas que o pastor Elias colocou para nós aqui na mesa, né, trazidas pelo nosso comentarista. Primeiro, o batismo não é uma vacina imunizante contra o pecado. E depois, que quem não estiver disposto a cortar o cordão umbilical com o mundo também não está apto para publicamente confessar a sua fé, que é pelo ritual do batismo. É verdade. E tanto um quanto o outro não deve se batizar. Né? Se não estiver consciente do significado do batismo, da importância da doutrina da salvação, da doutrina do batismo, não deve ainda tomar essa decisão. E também este que ainda realmente não está no caminho. Né? À beira do caminho. Exatamente. E também não deve. No entanto, é importante dizer que o batismo ele não deve ser forçado. Excelente. Né? Não deve ser forçado, ou seja por pais, seja por líderes, geralmente de jovens, ou mesmo pastores. Nós não devemos forçar alguém a descer as águas do batismo, ou ameaçar. Se você não for descer as águas do batismo, você vai ser penalizado de alguma forma. Deve ser um ato espontâneo. A própria pessoa deve procurar descer as águas do batismo. Eu lembro de uma mãe que, com a melhor das intenções, queria, de qualquer forma, que o filho adolescente fosse batizado. E eu percebi, aí chamei ele em particular, ele não havia ainda uma compreensão do significado do batismo, e ele próprio declarou: pastor, eu não quero. E aí a gente segurou, mas investiu em orientar, em explicar e ensinar a palavra, até o momento que ele tomou a decisão de descer as águas do batismo. Então, é importante dizer que deve ser algo realmente espontâneo. O texto áureo, pastor Elias, diz assim, portanto, ide, né, ensinai todas as nações, batizando-as. Ou seja, o ensino, pastor
Leno, que o senhor muito bem aí nos testemunhou, né, por essa experiência, o ensino foi fundamental para o convencimento, pastor Elias, né, desse jovem que estava indeciso ou que, por alguma razão, talvez falta de entendimento mesmo. Então, preceder de um ensino, de um discipulado, não é, de uma doutrina bíblica é fundamental para que o candidato, nos dias atuais, ele desça as águas convicto da sua fé e faça como aquele eunuco lá do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. As águas estão aqui, o que me impede de ser batizado? Aquilo é fé, convicção. Interessante, pastor Epaminondas, que nesse âmbito circunstancial, quando uma pessoa ela desce as águas compreendendo, com convicção, com muita clareza bíblico-doutrinária, é algo absolutamente extraordinário, é um dia inesquecível, é um momento único, porque a gente nasce ali e é para nascer uma vez ali nesse quesito. E se a pessoa descer as águas debaixo de uma forçação, debaixo de um constrangimento, como falou o pastor Leno, vai ser um motivo de uma tristeza terrível, vai ser apenas um cumprimento numérico de protocolo. Mas nessa situação, pastor Epaminondas, eu sei que o próximo bloco vai tratar do método e também da fórmula que nós utilizamos, mas antes disso, uma pergunta que talvez não queira calar na mente daqueles que estão nos ouvindo apesar de já termos falado de forma indireta, a seguinte pergunta: e quem não é batizado e está na igreja, se Cristo vier, sobe, não é? Uma vez que não necessariamente o batismo em água não é condição para a salvação. E aí nós fazemos questão de procurar saber qual é a razão, por qual razão ou por qual circunstância essa pessoa não quer descer as águas. E aí, dependendo da razão pela qual essa pessoa não quer passar pela prática do batismo, aí pode-se afirmar categoricamente que essa pessoa está desprovida de preparo para subir no arrebatamento. Que bênção, maravilha. No terceiro tópico da lição, o assunto é sobre a fórmula e o método de batismo. Sobre isso, nós vamos tratar daqui a pouquinho no terceiro e último bloco deste programa maravilhoso. Até já. Voltamos para o último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui com os nossos comentaristas, o pastor Elias Gomes, o pastor Lucileno Cavalcante. Estão trabalhando esta lição sobre o batismo nas águas, os pressupostos bíblicos do batismo. Já aprendemos sobre o símbolo e também sobre o propósito. E agora, no terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre a fórmula e o método do batismo. Mas antes, nós queremos aqui falar sobre a próxima programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Marabá, Assembleia de Deus Missão. Ela vai celebrar o seu pré-centenário, é isso mesmo, 99 anos de proclamação do Evangelho de Deus aqui nesta cidade. Em 1925, os irmãos Luiz de França Moreira, sua família, chegaram a Marabá, e aí você está vendo o cartaz onde há divulgação desta programação. Portanto, no dia 4, segunda-feira, você é o nosso convidado especial para participar das celebrações do pré-centenário, os 99 anos da Assembleia de Deus, missão aqui em Marabá. Desde 1925 nós estamos pregando o Evangelho de Deus, na pessoa agora do nosso pastor Salles Batista. Nós queremos convidar a todos para que juntos celebremos esta data com muita alegria. Eu vou pedir à produção que coloque aí também, né, o VT que contém a chamada dessa programação maravilhosa.
Dia 4 de março, segunda-feira, participe das comemorações do pré-centenário da Assembleia de Deus Missão em Marabá. São 99 anos de muita pregação e louvor a Deus. Estará louvando a Deus o quarteto Gileade. E pregando a poderosa palavra de Deus, pastor Antônio Márcio. Mas a identidade de um santo, ele não se compara com o mundo para se achar. A identidade de um santo, ele não tem necessidade de ser aceito pelo mundo porque ele é do céu. A identidade de um santo não tem nada a ver com quem vai lhe aprovar, porque o mundo não pode nos aprovar, porque nós estamos nessa terra de passagem. Pré-centenário da Assembleia de Deus Missão. Participe! Pra mim, eu sei. Você não pode perder, portanto, esta programação maravilhosa. Pastor Leno, Pastor Elias, nós chegamos a 99 anos. Pastor Elias, e nós temos aqui na mesa, né? Temos a honra de ter aqui o pastor Lucileno Cavalcante, que é neto de um dos pastores que presidiu esta igreja por mais de 19 anos. E para nós, pastor Leno, é uma honra tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que vai ser uma data memorável, pastor Leno, para todos nós. Verdade, pastor Epaminondas. A igreja Assembleia de Deus em Marabá, ela tem uma história muito linda, né? E essa história ela tem que ser contada até para que os nossos filhos conheçam o quanto Deus ele tem realizado, né, através dessa igreja, não só aqui no território marabaense, mas em todo o sul do Pará, em todo o estado do Pará, como que Deus ele tem levantado pessoas aqui e tem se espalhado pelo Brasil e pelo mundo, né? E tenho certeza que até Jesus voltar, essa igreja cada dia vai estar forte, crescendo, prosperando para a glória de Deus. Maravilha. Pastor Elias, será uma celebração memorável, né? Até porque é uma data única, 99 anos da nossa amada igreja. Com certeza, pastor Epaminondas. E nós já estamos comemorando, claro, 99 anos já com o cheiro de 100 anos, né? Já caminhando aí para o centenário, que passará certamente muito rapidamente, e nós celebraremos com muito vigor, com muito entusiasmo, com muito orgulho, entre aspas, por assim dizer, porque a igreja Assembleia de Deus em Marabá, ela é muito conhecida e reconhecida como uma igreja mãe de muitas outras igrejas nas adjacências aqui, e ela tem dado fruto e frutos consistentes ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Nós vemos aqui mesmo que a família do pastor Leno, os avós dele era pastor, depois veio uma outra geração de pastor, o pastor Leno já está na terceira geração, acho, de pastores, e etc. Então, e famílias super abençoadas, e tudo isso é fruto, claro, de um entusiasmo de líderes que presidiram esta igreja, e que os resultados certamente crescerão cada vez mais. Que maravilha! Assim, você tem um encontro marcado conosco, tá bom? Nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Salles, que completou 20 anos de pastorado no ano passado aqui em Marabá, e nós iremos caminhar juntos para celebrar os 100 anos, se Deus quiser. Vamos para o slide que contém o resumo deste terceiro tópico da lição, onde nós vamos trabalhar basicamente a fórmula e o método do batismo. No primeiro subtópico, a fórmula trinitária do batismo, o pastor Leno vai tratar sobre este assunto. A fórmula herética do batismo, no segundo subtópico, vou pedir ao pastor Elias para comentar. E após o terceiro subtópico, nós temos imersão, o método bíblico do batismo. Pastor Leno, vamos falar sobre a fórmula, né, trinitária do batismo. A gente percebeu que ao longo da história da igreja houve desvios, tanto no propósito, nós já trabalhamos nesses desvios e fizemos o resgate, né? E agora a gente vai trabalhar dos desvios que houveram quanto à fórmula batismal. Pastor Leno Cavalcante.
Pastor Epaminondas, Pastor Elias, nós já citamos aqui que o batismo ele é uma ordenança do Senhor. E o Senhor ele não instituiu o batismo de forma genérica, mas o Senhor ele instituiu não só o ato do batismo, como também o propósito e a fórmula em que deve ser administrado o batismo nas águas. E é importante citar a própria palavra do Senhor Jesus, lá em Mateus 28, 19, em que ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, isso, quando nós estabelecemos em obediência à palavra de Deus, de que o batismo ele deve obedecer essa fórmula, isso não é um preciosismo, mas isso é atender aquilo que foi estabelecido na palavra de Deus pelo próprio Senhor da igreja. Então, e isso tem também um significado, né, até de fundamentar a doutrina da Trindade, até de estabelecer que esse batismo ele é realizado realmente com fundamento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. E aí, pastor Elias Gomes, se há uma fórmula bíblica, né, e ela está apresentada pelo próprio Senhor Jesus, por outro lado, né, historicamente falando, nós temos aí uma fórmula herética, né, um desvio, né, doutrinário dessa fórmula para o batismo que surgiu ao longo da história da igreja. Fale sobre este tópico, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos que nem todos que cometem heresia são heréticos, mas todos os heréticos, eles cometem proposital, voluntária e premeditadamente heresia. E nós sabemos que aqui não se trata de um movimento que procede ignorantemente, não. Eles procedem, claro, premeditadamente, de forma errada, digamos que confrontando o teor bíblico sagrado. E nós vemos aqui que tudo aquilo que foge a um alinhamento bíblico doutrinário é heresia. Portanto, não é digno da nossa celebração, não é digno do nosso reconhecimento, nem da nossa legitimação. Nós vemos que a fórmula herética aqui do batismo, ela é sustentada propriamente, ou mais predominantemente, pelos unicistas, que é uma espécie de movimento que, digamos que desacreditam que existem três pessoas em uma essência só, inexistem. Eles dizem, afirmam e ensinam que não existe Pai e Espírito Santo, existe apenas o Filho, ou apenas Jesus Cristo, e Jesus Cristo é Deus e ponto final. Nós, claro, nós somos trinitarianos porque nós acreditamos na triunidade divina, nós acreditamos que tem Deus Pai, tem Deus Filho e tem Deus Espírito Santo. E seguindo essa normativa, essa orientação, digamos que de caráter imperativo, Mateus capítulo 28, pastor Leno já leu, é que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós enxergamos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, Atos capítulo 10, verso 48, salvo engano, nós vemos que lá está batizado em nome de Jesus Cristo, mas a ideia ali e o contexto se fala da autoridade com a qual se deveria efetuar o batismo. Da mesma forma, eles queriam dizer assim como Jesus fez, vocês também devem fazer. Ou em nome de quem? Ou com a autoridade do nome de quem? É basicamente isso. Paralelamente a isso, nós podemos pegar aquele caso lá do Sinédrio, quando Pedro e João foram interrogados em Atos 4, eles com o poder de quem ou em nome de quem vocês estão fazendo? Em nome de Jesus Cristo. Então, é basicamente isso, mas a fórmula, que é o princípio basilar de como se efetuar o batismo, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nós, na condição de assembleianos clássico, nós refutamos e nós rejeitamos
a prática do batismo, que é feita apenas em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós seguimos a orientação e a ordenança de Mateus capítulo 28. Assim, para nós, se torna ilegítimo uma prática de batismo que é realizada apenas, ou de alguém que passou pelo batismo apenas por esse aspecto unicista, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse aspecto, então, pastor Elias, nós podemos considerar a possibilidade de um rebatismo, no sentido de que aquele primeiro não tenha sido válido. Por exemplo, o batismo infantil, não é, pastor Leno? Exatamente. Ele é nulo em si mesmo. O batismo com essa fórmula herética aqui, ou mesmo, a gente falava, não é, pastor Leno? Um batismo que realizado, ainda que com a fórmula bíblica, mas que o conjunto doutrinário daquela igreja seja um conjunto de heresias, essa pessoa precisa passar por um processo de batismo bíblico, pastor Elias. Exatamente, pastor Epaminondas. Uma vez que o batismo é apenas o símbolo, né? Ele não é a essência propriamente dita. Então, o que deve ser observado são todos os outros fatores doutrinários que estão vinculados ou relacionados à prática do batismo. Então, o pastor Epaminondas evidenciou muito bem que, se você percebe que o contexto, digamos que de uma determinada igreja que pratica o batismo dessa perspectiva unicista, todos os demais elementos que são essência, são desprovidos de uma orientação bíblica propriamente, ou foge o teor bíblico, esse batismo ele é considerado ilegítimo porque, na verdade, só está o símbolo, na verdade, está desprovido de essência. Muito bem. Pastor Leno, imersão. Pastor Leno, é o método bíblico, não é? Nós temos aí outro que é aspersão, mas como muito bem colocou aqui o pastor José Gonçalves, não há vestígios, né, da prática da aspersão no Novo Testamento, pastor Leno. Muito pelo contrário, né? Quando o próprio João Batista ele realiza o batismo, ele procura as muitas águas, né, onde havia abundância de águas. E as pessoas que eram batizadas adentravam ao rio, né, iam ao rio para serem batizadas por João Batista. E a própria palavra, né, batismo, ela traz o seu significado de mergulho, conforme já até colocou o pastor Elias, de submergir nas águas, né, de ser mergulhado nas águas. O próprio simbolismo do batismo, como nós já tratamos no tópico anterior, né, que fala do sepultamento, ou seja, de que esta pessoa ela é mergulhada nas águas. Então, dentro da fórmula batismal, nós tratamos e realizamos pela forma da imersão. E é interessante também, voltando à questão também do unicismo, que lá no batismo de Jesus, né, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Quando o Filho estava sendo ali batizado, né, e ele sai das águas do batismo, e João Batista ele vê o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, e ele ouve a voz do Pai dizendo: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ótimo, maravilha, boa lembrança esse texto bíblico. Pastor Elias, por falar no batismo de Jesus, né, o batismo de Jesus, ele tem um significado muito especial para nós, né? Primeiro, porque Jesus foi batizado aos 30 anos de idade, né, por João Batista. E tem um outro aspecto, pastor Elias, além deste, manifestando a Trindade, que o pastor Elias pode comentar também, tem o fator de ser ele ali o cumpridor da justiça. Jesus não se batizou porque tinha se arrependido ou porque estava ali iniciando uma nova vida. O aspecto do batismo de Jesus, ele é um aspecto atípico em relação ao nosso batismo, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas, nós vemos que e Jesus, ele queria muito
que nós compreendêssemos na condição de discípulos. Uma vez que você estudar e observar o batismo como a prática ou a culminância de uma identificação com o próprio Senhor, na medida que você se identifica com o Senhor, você está, digamos que, na culminância de um processo de discípulo, você está de discipulado, você está sendo discípulo ali. Então, o Senhor, ele disse lá em João, Evangelho, capítulo de número 13, altura do verso 15, ele diz assim: eu fiz isso para vos dar o exemplo, assim como eu fiz, façam vocês também. Portanto, há coisas que o Senhor não tinha propriamente necessidade de fazer, mas ele fez justamente para que nós seguíssemos as suas pisadas, como falou Pedro. Nós seguimos as pisadas do Senhor. Então, isso é muito significativo. E nós vemos também, pastor Epaminondas, que o batismo ali é um elemento simbólico do início do ministério do Senhor, é um elemento desencadeador. Não que o desencadeamento dos milagres, da manifestação do ministério público de Jesus esteja no batismo propriamente, mas ele utiliza como uma ênfase inicial. Então, isso é uma importância, porque o Senhor queria que nós cumpríssemos essa ordem, seguindo as suas pisadas. Que maravilha. Penso eu que dentro do que foi proposto aqui pelo comentarista, nós conseguimos abordar os principais temas, né, deste assunto, desta matéria tão importante, dessa doutrina tão fundamental da igreja, que é o batismo nas águas. Nós vamos encerrar o programa de hoje, agradecendo a Deus por sua audiência, por sua companhia aqui conosco. Compartilhe o link deste programa com outras pessoas para que sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Obrigado à produção, na pessoa do Albert, obrigado aos nossos comentaristas, pastor Elias Gomes, pastor Lucileno Cavalcante, ao nosso pastor Salles, que sempre nos dá total liberdade para a condução deste programa. Deus abençoe você e nós esperamos que você nos acompanhe no próximo programa. Na próxima semana estaremos aqui com o programa Escola Bíblica Dominical. Vou pedir ao pastor Leno Cavalcante que nos despeça em oração. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos de aprendizado da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido, Senhor, maravilhoso para com a Tua igreja. Ó Deus amado, te agradecemos, Senhor, por este programa, pela vida de todos aqueles que fazem, Senhor, esta obra. Ó Deus amado, continua abençoando, Senhor, a cada um dos nossos ouvintes, a todos que vão estudar, Senhor, ainda esta lição. Ó Deus, que possamos a cada dia crescer na Tua presença, em nome de Jesus.